Ah, agora tá. Tá? Ah, perfeito. Então, qualquer coisa vocês me falam, se tiver algum problema, se não estiver espelhando, só me falar, só abrir o áudio mesmo, ou pode mandar mensagem no chat também. Gente, então, boa noite. Vamos começar nossa aula, nossa segunda semana, nossa segunda aula de filosofia, né, do nosso projeto. E aí, só para a gente trazer essa retrospectiva, né, do que a gente está abordando, qual tempo da filosofia a gente está. A gente ainda está falando da filosofia antiga, a gente já passou por Tales de Mileto, por Pitágoras, os atomistas, Heráclito, Parmênides, lembra daquela treta que a gente tinha falado da mobilidade, da imobilidade? Né? E aí a gente entrou agora no tempo socrático. A gente vai estar falando hoje sobre Sócrates. Beleza? A gente já está aí numa boa parte aí, já avançamos bastante na filosofia antiga. A partir de Sócrates, assim, as coisas vão começar a ficar mais claras na filosofia para vocês, já que é tudo muito novo, né? Mas vamos lá, quando a gente fala, antes da gente falar em si de Sócrates, a gente tem que entender qual o contexto da Grécia Antiga, né? Um contexto histórico mesmo, um contexto mais sociológico, para a gente entender qual foi a importância de Sócrates para a nossa história. Então vamos lá, falando da democracia grega, lembra que eu falei para vocês que muitas questões até mesmo abordam a Grécia como berço da democracia, não porque era um mundo ideal, mas foi onde as pessoas começaram a lutar por esse direito de ir atrás das leis, por ir atrás da democracia, por ir atrás da organização social. Então, quando a gente fala da Grécia como um berço da democracia, a gente tem que ter isso em mente. E aí a gente tem que pensar em alguns conceitos. Eu sempre trago para vocês alguns conceitos que a gente tem que ter em mente, porque acaba caindo nas questões. Então, é muito importante vocês pensarem na democracia grega como pensar na isegoria, que é o quê? Uma igualdade para falar nas assembleias. Pensar na isonomia, que é a igualdade perante a lei, isocracia, que é a igualdade de acesso aos cargos públicos, direito de voto aos cidadãos atenienses, participação direta na aprovação da legislação. Então, todo mundo que era considerado, lembrando, quem era considerado não eram todas as pessoas consideradas, e era um grupo muito restrito de pessoas que eram considerados cidadãos. E essas pessoas que eram consideradas cidadãos, elas tinham esses direitos que eu listei para vocês. E é muito importante a gente estar guardando esses termos. Só que aí foi o que eu falei para vocês aí nesse quadrinho cinza que está escrito para vocês. O poder político ateniense, ele era controlado por uma elite aristocrática. Era uma elite que ela era detentora das terras férteis e de grande parte do dinheiro de Atenas, que eram os eupátridas, que também eram chamados de bem-nascidos. Basicamente isso, eles eram a elite. Era uma população muito restrita, um grupo de pessoas, um grupo muito restrito, detentora do poder em Atenas. Entendeu? Então, quando a gente fala da democracia grega, não é que tudo são flores, não. Eles tinham todos esses direitos, tudo era muito florido para eles, só para essa população. Porque o resto da população, quem não se enquadrava nesse perfil, quem não fazia parte dessa elite, quem não era eupátrida, na realidade, era totalmente prejudicado nessa sociedade, não tinha direito nenhum. Beleza? Então, vamos falar, antes da gente falar de Sócrates em si, eu tenho que trazer um termo para vocês que são os sofistas. Agora, parando para pensar, vamos pensar, né? Como que funciona a democracia grega que eu falei para vocês? São os eupátridas, todos eles têm direito a voto, todos eles têm o mesmo direito, igualdade de acesso aos cargos públicos, eles fazem as leis, claro que a favor deles, sempre, né? Isso não mudou, né, ao longo da história, sempre quando a gente vai falar sociologicamente das pessoas que são detentoras do poder, que estão podendo ter acesso a esse poder, elas vão fazer de tudo para estar fazendo o melhor para elas, beneficiando a elas, e os sofistas são essas pessoas. Os sofistas, eles são eupátridas, que na realidade, eles têm um poder de fala muito bom, eles dominam a retórica, que é um termo que eu trouxe aqui para vocês. A retórica é o poder de convencimento pelo domínio das palavras para garantir os próprios interesses. Então, se a gente está numa sociedade onde, para eu formular as leis, e eu quero que essas leis sejam ao meu favor, meu próprio favor, o que eu vou fazer? Eu tenho que convencer as pessoas.
certo? Eu tenho que conseguir o meu poder convencendo as pessoas através da minha palavra, para eu poder garantir o que eu quero para mim. Então, os sofistas, eles eram cidadãos eupátridas, eles participavam ativamente das reuniões nas ágoras. Lembra que eu falei para vocês na aula passada o que é a ágora? A ágora é o quê? O espaço dos homens. Lembra que eu falei para vocês? Então, eram nas ágoras que a gente tinha esses debates políticos, que só os eupátridas participavam. Os sofistas, eles são eupátridas e, através da retórica, através do convencimento, eles faziam as pessoas comprar a ideia deles, para eles conseguirem subir nos cargos públicos, para eles conseguirem serem vistos como realmente as pessoas ideais para estarem governando, as pessoas ideais para estarem fazendo a legislação e sempre a favor deles. Então, os sofistas, eles eram essas pessoas que tinham o poder do convencimento, mas eles eram chamados mais posteriormente, né, com base na evolução, não só da filosofia, como da sociologia também, eles foram chamados por intelectuais, né, de prostitutos do saber, porque eles vendiam o poder dele de convencimento. Eles vendiam o poder de retórica que eles tinham, de convencer as pessoas. Então, eles não agiam só em interesse próprio. As pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou um eupátrida e eu quero muito tal cargo público, eu quero muito agir de acordo com meus interesses. E aí, o que essas pessoas faziam? Só que eu não domino a retórica. Eles pagavam esses sofistas para eles convencerem a população, os outros eupátridas que iriam votar nele, né, para votar nele, entendeu? Então, tanto os sofistas não só manipulavam a sociedade para os próprios interesses, como eram comprados para manipular a sociedade de interesse de outras pessoas que nem eles mesmos acreditavam, entendeu? E aí a gente tem que parar para pensar, será que a política mudou tanto daquela época para hoje em dia? Será que as coisas não funcionam exatamente assim na atualidade, né? E aí onde que entra o Sócrates? O Sócrates, ele participava da sociedade aristocrata, ele participava, e aí mas ele era um homem muito humilde, ele era um homem diferente desses homens, ele não pensava na política, na sociedade dessa forma, como eles pensavam, que era para agir de acordo com os próprios interesses, que era para tratar as outras pessoas, que não eram eupátridas, né, no caso, tratar as pessoas como se elas não tivessem direito nenhum. Eles achavam errado, ele achava errado a forma que se projetava a sociedade ateniense. Então, Sócrates, ele era um homem de origem humilde, assim como a sua família. Trouxe aqui o histórico do pai e da mãe dele. O pai dele, ele era pedreiro, escultor, a mãe era parteira. Por isso que, às vezes, pode ser que venha em alguma questão ou em algum texto falando que Sócrates fala o seguinte: pensar dói tanto quanto a dor do parto. E ele aprendeu isso vendo a mãe dele parteira, inclusive, né, em ação. Como que ele aprendeu isso? Porque Sócrates, ele fala o seguinte: quando a gente pensa, dói. Quando a gente pensa, a gente tem que se tirar as nossas amarras da doxa. Lembra que eu falei para vocês que é o quê? O senso comum. Entendeu? A gente tem que buscar o que é episteme. Eu falei isso com vocês na primeira aula. Então, quando a gente pensa, dói pensar, dói a gente pensar por conta própria, dói a gente, tanto que você pode ver quando você está fazendo uma prova, o Enem, por exemplo, que é uma prova extremamente longa, a gente fica cansado, a gente não consegue ficar na mesma posição, começa a doer o pescoço, começa a doer o ombro, você começa a se movimentar na cadeira porque pensar dói, raciocinar dói. É muito mais fácil quando as coisas são entregues para você, quando as opiniões são entregues para você. Entende? Então ele vai falar, pensar dói tanto quanto a dor do parto. E aí, conforme o Sócrates ele foi frequentando a ágora, ele foi observando o poder de retórica dos sofistas, ele viu que o que eles faziam na realidade não era tipo, compartilhar um conhecimento, eu realmente acredito nisso, acredito que isso vai ser melhor para Atenas. Não, eles convenciam a população e manipulavam a sociedade ateniense. Então, Sócrates, ele via que as pessoas estavam impondo as suas opiniões à sociedade e alegando que elas tinham resposta para tudo, né? Que foi o que eu escrevi aqui para vocês no slide. Então, eles faziam de tudo para manipular a sociedade e não fazer com que a sociedade enxergue o que é melhor para si. Então, Sócrates, ele tem esse embate com os sofistas, ele é extremamente contra os sofistas, porque eles vendem o conhecimento deles, que na realidade é só o poder de retórica. E eles fazendo isso, eles fazem toda a sociedade votar para estar no poder pessoas que na realidade só querem agir para os próprios interesses. Beleza? E aí Sócrates,
ele vai criar um método socrático, que é o método dialético, que a gente também pode chamar assim. Ele é dividido em 4 fases, esse método: exortação, indagação, ironia e maiêutica. O que é esse método? O método socrático é como a pessoa vai fazer para ela sair da dosha e ir para a episteme. É como a pessoa vai buscar a verdade, mas não a verdade absoluta. Lembra que eu falei para vocês? Não existe uma verdade absoluta. Quem fala que tudo sabe, na verdade, não sabe nada. É basicamente a busca pela sua verdade, pelo que você acha que é verdade, pelo que você realmente acha que é a sua opinião e não a opinião dos outros. Ele vai falar que tem um caminho para isso, que é o método socrático, o método dialético. E é muito importante a gente guardar cada passo desse método, beleza? A gente tem primeiro a exortação. Como que é esse passo? A exortação é convidar. Sócrates, ele convidava as pessoas na rua mesmo. Vem cá, vamos conversar? Vamos falar sobre a sociedade de Atenas? Vamos conversar sobre como que é a estrutura da sociedade? Ele convidava a pessoa. Isso é exortação, você convidar alguém para conversar com você sobre tal assunto. A indagação é você propor um assunto para a pessoa específico. Você chamou a pessoa para conversar. Vamos propor agora a ela um assunto e vamos deixar que ela fale. Eu vou escutar ela. Durante o período de indagação, eu escuto a pessoa falar tudo que ela acha. Por exemplo, na exortação, Sócrates foi lá, chamou alguma pessoa, né? Chamou uma pessoa na rua para estar falando: vem cá, vamos conversar sobre isso e aquilo. Por exemplo, o que você está achando da estrutura da sociedade ateniense? Trouxe um assunto aqui para vocês. E aí, na indagação, é o quê? Você basicamente ouvir a pessoa falar sobre esse assunto. A pessoa vai estar falando, dando conhecimento dela, né? O que ela acha que é o conhecimento dela. Mas muitas vezes é a dosha. Muitas vezes é o senso comum. Não é a opinião própria da pessoa. Eu acho que está tudo bem, né? Porque eu acho que aquela pessoa fala muito bem. Eu acho que realmente ela é muito boa para o cargo ou algo do tipo. E aí vem a ironia, o terceiro passo, a terceira fase do nosso método socrático. O que é a ironia? A ironia é quando Sócrates ele vê brecha em cada parte da fala dessa pessoa e a cada brecha ele vai falando: vem cá, vamos refletir sobre isso que você falou? Mas por que você acha isso? Quem que te falou isso que você falou que você ouviu? Entende? Então, você realmente acha que esse é o melhor caminho? A ironia é você fazer a pessoa refletir algo que ela não tinha refletido antes. Ela mesma vê as brechas, as falhas do discurso dela. E ela perceber: caraca, realmente eu estou pensando isso, mas não tem um motivo. Entendeu? Eu estou pensando isso porque esse conhecimento veio até mim. Eu estou pensando isso porque me falaram, porque é a opinião dos outros, mas eu realmente não tenho argumentos, eu não tenho bases sólidas para falar o porquê que eu acho isso. Então, a ironia é o método, a chave, sabe, que libera na pessoa ela ver que ela realmente, na verdade, não tem um pensamento próprio, mas sim o senso comum que ela incorporou para o próprio pensamento. E aí ele vai falar que o quarto e último passo, a última fase, né, é a maiêutica. O que é a maiêutica? É dar à luz, é o parto das ideias. Entende? Tanto que eu trouxe aqui para vocês essa frase, né, que eu já falei para vocês no slide anterior, mas eu também trouxe aqui que pensar dói tanto quanto a dor do parto. Porque para você ter o parto, quando a gente fala de parto, é o quê? O parto das ideias. Dar à luz as ideias, as próprias ideias, ao que você vê como verdade para você. Então, para você realmente chegar à episteme, chegar ao conhecimento, você vai ter que fazer esses 4 passos. Qual que é? Exortação, indagação, ironia e maiêutica, que na maiêutica, quando você atinge esse processo, é quando você está dando luz às suas ideias, quando você realmente chega à sua opinião própria. Beleza? Então, basicamente, esse método socrático, ele é um método de reflexão, onde ele convida a pessoa a refletir sobre o pensamento dela. E aí ela vê as falhas que ela tinha no discurso e ela perceber que, na verdade, ela estava presa a conceitos da sociedade, não conceitos próprios, entendeu? Que ela mesma formulou. E aí, tem uma frase muito importante de Sócrates, que é essa que eu trouxe aqui do lado, que eu só sei que nada sei. Sócrates, ele fala isso, é uma frase marcante dele: eu só sei que nada sei. Por quê? Porque o homem, quando ele diz saber muito das coisas, na realidade é porque ele não sabe. Quanto mais a gente estuda, quanto mais vocês que estão estudando bastante para o Enem, né, para o vestibular, vocês devem ver que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe das coisas. Isso é até um pouco desesperador, né? A gente vai estudando e a gente vê como que, caraca, tem tanta coisa para aprender, e mesmo se eu aprender tudo isso, depois eu vou para a faculdade, vou aprender tanta coisa,
E aí vem pós-graduação, quem quiser fazer, né? E é tanta coisa, quem quiser fazer um curso técnico, outro conhecimento. Então, quem diz saber tudo, que era o que os sofistas faziam? Eles faziam propostas de verdades absolutas para manipular a população. E quem diz saber tudo, na realidade, não sabe nada. Então, Sócrates, ele diz, eu só sei que eu nada sei. Porque quando eu reconheço que eu não sei das coisas, que tudo que eu sei, na realidade, é muito pequeno perto de todo o conhecimento que o mundo pode me oferecer, essa humildade faz, na realidade, eu ser sábio. Entendeu? E não eu dizer que eu sei de tudo, porque na realidade quem diz saber de tudo não sabe de nada, porque é impossível você saber de tudo. Então a pessoa já está mentindo a partir do momento que ela diz saber de tudo. Quem diz saber de tudo, na realidade, pode não saber nada. Beleza? E aí vamos falar do legado. Oi, pode falar. Exortação é o quê, no caso? Exortação é o... Tá, exortação é o convite, tipo assim, é bem básico. É o convite para você, antes de dialogar com uma pessoa, até porque ele dialogava com pessoas desconhecidas. Então, para você dialogar com uma pessoa, você tem que convidar ela para debater antes. Que nem quando, por exemplo, já aconteceu com você de você estar na rua e alguém falar: ah, posso falar com você sobre tal coisa? Tipo, alguma propaganda ou algo do tipo, entregar um panfleto? Então, isso é exortação, entendeu? Ah, tá, entendi. Entendeu? Tipo, a pessoa te parar e falar, vamos conversar? A gente pode conversar? Vamos dialogar? Exortação é isso, beleza? A Porque indagação... eu tinha entendido esse é um processo que ele fazia em outras pessoas, né? Porque eu achei que era um Isso. processo que você fazia. Não, É, então, é um processo... O método dialético é um diálogo, entendeu? sim. Então, é um método socrático que ele fazia isso para alcançar. Mas, tipo assim, na realidade, esses são os passos, entendeu? Esses são os passos que ele fazia em outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então, é isso. Mas é muito importante guardar esses nomes. Foi legal você ter perguntado e não ficar com a dúvida. É para perguntar mesmo. Exortação, indagação, ironia e maiêutica. Beleza? E aí vamos falar sobre o legado de Sócrates. Porque Sócrates, o que aconteceu? Sócrates, por conta disso, ele ganhou muitos inimigos, muitos inimigos. É claro que a elite se revoltou contra ele, porque as pessoas começaram a se rebelir contra isso, contra esse sistema, por conta disso, entendeu? Começaram a questionar os sofistas, começaram a questionar a organização social do jeito que ela estava. Então, Sócrates, ele ganhou muitos inimigos da elite que acusaram ele de corromper a juventude e ameaçar a harmonia de Atenas. Para vocês verem como que a pessoa... Você vê o homem... Eu vou falar isso mais para você até quando eu estiver falando sobre Maquiavel, quando eu estiver falando sobre Hobbes, Rousseau, sobre como que o homem é quando ele tem poder, né, nas mãos dele. Vocês vão ver bastante isso em sociologia também. Mas a gente pode ver que isso é desde tempos, de anos antes de Cristo, sabe? Como que a sociedade ela é, como o homem é quando ele tem poder nas mãos. Então, essa elite, ela acusou Sócrates de corromper a juventude e de ameaçar a harmonia de Atenas só porque estava fazendo com que essas pessoas fossem questionadas, entendeu? Então, Sócrates, o que acontece? Ele foi acusado por esses crimes e ele teve a sentença de morte. Ele foi condenado a ser envenenado por cicuta, que é um veneno, né, que foi usado, e ele morreu aos 71 anos de idade por conta disso. Mas aí você deve estar pensando, pô, mas Sócrates, tipo assim, ele foi condenado, foi acusado dessa forma, foi condenado e, tipo, morreu, ele não teve outra opção, deram outra opção para Sócrates. Deram outra opção. E qual que era essa opção? Eles falaram que Sócrates ele poderia simplesmente pagar uma quantia por tais crimes. Só que para isso, para ele pagar, se ele está pagando essa quantia, é porque ele está alegando que ele cometeu algum crime, certo? Estou pagando porque eu cometi alguns crimes. E aí ele vai falar o seguinte: Sócrates vai falar que ele não fez crime nenhum, o que ele fez foi tentar libertar a sociedade, e ele vai falar que ele prefere morrer do que dizer que tudo que ele fez a vida inteira dele foi crime, sendo que ele sabe que não foi, sendo que ele sabe que era a forma, na verdade, de tirar essas amarras da sociedade. Então, Sócrates preferiu a morte do que pagar uma quantia para poder ser livre, né? Liberto desses crimes que ele foi acusado, que na realidade não eram crimes. Era só fazer as pessoas questionarem a elite. Beleza? E essa foi a missão de vida de Sócrates, basicamente. E aí vamos resolver alguns exercícios de Sócrates. Depois de Sócrates, eu vou falar do principal discípulo dele, que foi Platão.
Beleza? Então, vamos fazer aqui umas questões. Vamos lá. A gente sempre tem que pensar, quando a gente vai resolver uma questão do Enem, a gente tem que ver, antes de tudo, o texto, ou aquele enunciado que é a chave da pergunta, aquele enunciado que te pergunta exatamente o que que essa questão quer saber de você. Então, você não vai começar vendo, tipo, uma conversação de tal natureza. Você vai ver, o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na... Beleza, vamos ler o texto, mas a gente também tem que avaliar. Será que a gente conseguiria resolver essa questão sem ler o texto? Mas vamos ler o texto. Alguém pode ler o texto para mim, por favor? Beleza. Obrigada, André. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcíbiades, sabem como que encontrarão junto dele todo o bem de que são influência poderosa. De que são capazes. O quê? É que você pulou só uma linha. O bem de que são capazes. Isso. Mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, daí, você já consegue ver o quê? Lembra que ele foi corrompido por ele manipular os jovens? Então, grande parte dos discípulos de Sócrates eram jovens, que estavam já abrindo os olhos em relação à sociedade de Atenas, vendo como que era toda essa organização. Então, esse texto fala basicamente sobre isso, né? Fala sobre essa questão do convencimento em relação aos jovens, esse crime que alegaram que ele cometeu. Então, a gente pode tentar responder essa questão, né? O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava no quê? No que se baseava o modo de vida socrático? Letra A, né? Contemplação da tradição mítica. Letra B, sustentação do método dialético. Letra C, relativização do saber verdadeiro. D, valorização da argumentação retórica. E E, investigação dos fundamentos da natureza. O que vocês acham? Vocês podem colocar no chat. Mais alguém? Beleza, André. Valdir, vi agora o que você falou, né? Ainda mais que tem um problema na coluna, né? Na hora da prova é complicado mesmo. Gente, então, em relação a essa questão, vou dar o gabarito depois, beleza? Mas guardei aqui o que vocês colocaram. Vamos para a próxima questão, é porque eu lanço o gabarito junto das duas questões já, entendeu? Então, vamos para a próxima. Alguém pode ler? Pode ser você, Valdir, já que o André já leu? Tudo bem, vou deixar passar essa então, hein? Vou deixar passar. Você pode ler de novo então, André? Por favor? Ok, beleza. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas, durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em uma situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância, em virtude de sua atuação. Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. Perfeito. Então, vamos ler agora a questão norteadora, né? E obrigada aí, André. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que a sua filosofia A.
transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a população ateniense? B, transmitia conhecimentos de natureza científica? C, baseava-se em uma contemplação passiva da realidade? D, ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão? E E, procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica? Fala aí para mim, gente, no chat, o que vocês acham dessa questão? Uhum. Eu vou soltar aqui o gabarito já, beleza? Então, gente, é isso mesmo, vocês acertaram, né? A primeira é a B, sustentação do método dialético. Gente, a A não está fora de questão, 100% fora de questão. Contemplação da tradição mítica, a gente viu isso lá no surgimento da filosofia, a gente viu que, na realidade, filosofia é o oposto disso, né? Essa questão do saber verdadeiro, gente, não, até porque a gente falou aquela questão de não ter realmente um saber verdadeiro, uma verdade absoluta, né? Essa questão da retórica, isso pode confundir, por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso. Retórica é basicamente o quê? O poder de convencimento, o poder de uso das palavras, certo? Quando a gente fala assim, pô, vocês já pararam para pensar que uma mentira muito bem contada vira mais verdade que a própria verdade? Se você vai falar uma mentira que tem muitos detalhes, ela vai enganar muito mais, vai se passar por verdade muito mais facilmente do que uma verdade que às vezes não é tão bem falada. Então, a retórica é basicamente isso, é o convencimento. Então, às vezes, ele vem na questão justamente esse termo para te confundir, mas retórica não é algo bom para Sócrates, beleza? Então, valorização da argumentação retórica, não. A retórica quem praticavam eram os sofistas, beleza? Então, e investigação dos fundamentos da natureza, não. Isso daí já passou, a gente já falou sobre isso lá nos pré-socráticos, né? Então, agora a gente está no tempo o quê? Socrático. Beleza? Em relação a essa outra, o que vocês poderiam ficar com dúvida agora, né, seria essa questão de falar de Platão. Tipo, é claro que a filosofia de Sócrates ficou consagrada sobre a forma de diálogos, né? Até porque é o método dele, né? É baseado em diálogos. Ele leva as pessoas a refletirem, convidando elas para esse diálogo, né? Então, tá certíssimo. O que poderia deixar vocês confusos seria essa questão de posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Né? Só que aí vocês vão entender agora, porque a gente vai entrar agora numa aula sobre Platão, para a gente estar falando sobre Platão, já que a gente acabou de falar sobre Sócrates. Mas antes da gente falar sobre Platão, a gente vai estar fazendo mais 2 questões aí sobre Sócrates para a gente trabalhar bastante, que é um assunto importante. Beleza? Então, vamos lá, eu vou ler esse texto norteador para a gente, né, antes. É o enunciado, né? O sei que nada sei, que eu falei para vocês, lembra? O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois, só lendo essa frase, sei que nada sei, depois de hoje vocês já sabem que essa frase é de Sócrates, certo? E aí vamos ver se a gente consegue fazer essa questão sem ler esse texto? Vamos ver se a gente realmente consegue, porque eu acredito que a gente consiga. Então vamos ver. O sei que nada sei, essa frase de Sócrates, é um ponto de partida para a filosofia, pois aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. B, é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. C, a dúvida é uma condição para o aprendizado, e a filosofia é o saber, que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. D, é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com as causas abstratas. Me fala aí qual vocês acham, né, que é a resposta diante dessa questão que a gente não leu o texto, né, que as outras a gente leu. Vocês acham que é necessário ler o texto? Fala aí para mim, pode escrever.
Beleza, tem bastante gente respondendo aqui. Gostei, gostei. Antes da gente comentar essa questão, que a gente vai comentar com base na resposta, vamos ver a próxima, então, que ela é bem mais conteudista, porque ela não fala muito, tipo assim, ou você sabe ou você não sabe, beleza? O texto não vai te ajudar muito nessa questão. Mas vamos lá. Nesse caso, a questão norteadora essas duas maneiras são denominadas de é necessário ler o texto, não tem como a gente fazer sem o texto, beleza? Então, vamos ler o texto. Vamos lá. Lembremos a figura de Sócrates. Você já sabe de início que já está falando de Sócrates. Dizem que era um homem feio, mas quando falava, exercia um estranho fascínio. Podemos atribuir a Sócrates duas maneiras de se chegar ao conhecimento. Aí a gente tem que pensar. Beleza, duas maneiras de se chegar ao conhecimento. Só existiam duas? Lembra que existiam quatro? Quatro formas? Lembra que tinham quatro, que a gente fazia um processo de 4 fases? Mas aqui está falando para a gente separar duas. Ou seja, vai ter uma dessas respostas, vai estar falando duas das 4 que a gente falou na nossa aula. Vamos ver. A. Dosha e ironia. B. Ironia e maiêutica. C. Maiêutica e dosha. Ou D. Maiêutica e episteme. Viu a importância da gente trabalhar os termos? Se a gente não tivesse falado sobre esses termos, a gente ia estar voando aqui nessa questão. Então, me fala aí na resposta de vocês no chat. O que vocês acham que é a resposta certa para essa questão? Vamos lá. Dosha e ironia, ironia e maiêutica e dosha ou maiêutica e episteme. Daquelas 4 fases lá que eu falei para vocês do processo, né, que é a busca pelo saber. Do método socrático. Bem, já teve gente aqui respondendo, né? Vou dar para vocês gabarito, então, das 2 questões. Vamos lá. Na primeira questão, teve bastante gente colocando a letra A, realmente, e vocês estão certos. Aquele que se reconhece como ignorante, ele torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. É por isso que Sócrates ele vai falar que ele nada sabe. Não é porque ele não sabe de nada, entendeu? É porque ele se reconhecendo, ele tendo essa humildade de reconhecer que ele não sabe nada perto de tudo que ele pode conhecer, significa que ele está sempre aberto por mais e mais conhecimento que possa vir. Entendeu? Basicamente isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida nessa questão, porque eu vi que teve gente que colocou outras letras, né? Eu vou aqui conversar com vocês sobre cada uma dessas letras, então. Beleza? Vamos falar da B, né? O que está errado nessa B? Principalmente quando fala que, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. A função da filosofia nunca vai ser reproduzir ensinamentos. A filosofia é a busca constante por sabedoria. Então, não é uma reprodução de um saber concreto, mas sim a busca por essa sabedoria que está em constante mudança. Os filósofos pré-socráticos já têm um pensamento que já é diferente do filósofo do Sócrates, que já é diferente de Platão, que a gente vai ver que vai ser diferente de Aristóteles e de outros filósofos, entende? Então, na realidade, quando você vê essa questão de reproduzir ensinamentos, tenta fugir dessa questão, porque a gente não vai estar reproduzindo, a gente vai estar buscando os nossos próprios ensinamentos. Em relação a C, a gente está falando do que? Verdades dogmáticas. Gente, tudo que vem como um dogma, vem como uma imposição. A gente não está impondo uma verdade absoluta. Na realidade, quem fazia isso eram os sofistas. Então, a filosofia, ela busca o oposto disso. Não é uma verdade dogmática, não é uma verdade absoluta, muito menos através de métodos rigorosos. É a busca pelo saber, entendeu? E D, é uma forma de declarar a ignorância. Ok, permanecer distante dos problemas? Não. É porque às vezes você pode pensar, só sei que nada sei. Tipo assim, não sei de nada, não me mete nisso. Não é esse o significado da frase. Não é que você está fugindo do problema. Não é isso, é totalmente o oposto. Na realidade, aí que está o problema. Quando você diz saber uma verdade absoluta, aí que está o problema. Então, você reconhecer que você nada sabe é você se abrir para resolver esse problema. É você se abrir para enxergar realmente com a sua própria opinião
opinião, buscar a sua verdade em relação àquele problema, àquela problemática e não fugir dela. Na verdade, quando é muito mais fácil você fugir desse problema concreto se você atribuir assim um pensamento que é senso comum. É muito fácil a gente pegar o pensamento do outro e trazer para a gente. Isso sim é fugir do problema, isso sim é você não querer pensar por conta própria. Entendeu? Então, quando a gente fala eu só sei que nada sei, é você ter humildade para você reconhecer que você não tem uma verdade absoluta sobre isso. E você, na realidade, está em constante expansão em relação ao conhecimento, né? Em constante busca. E aí, falando dessa outra questão, ela é bem simples, né? Tipo assim, a resposta é B, ironia e maiêutica, por quê? O que pode confundir? Quando a gente fala de dosha, quando a gente fala de episteme, a gente tem que pensar que eles não são as 4 fases do método socrático. Eles são, na realidade, a gente tem o método socrático, que são aquelas 4 fases, lembra? Vou até relembrar aqui vocês, porque eu vi que teve gente que colocou uma outra opção. Aqui. Lembra que a gente está falando do quê? Exortação, indagação, ironia e maiêutica. A gente tem que guardar isso. Porque questões objetivas, você tem que ter isso na sua cabeça. Então, essas 4 fases. A questão, né, que estava falando, a letra que estava falando sobre 2 dessas fases, ironia e maiêutica, é a B, o gabarito, né? E aí, por que não é dosha, por que não é episteme? Porque dosha, na realidade, é uma coisa, que é o senso comum, certo? A opinião comum das pessoas. E aí, episteme é a busca pelo conhecimento. Você atrás do seu conhecimento próprio. O que o método socrático é? É a ponte que vai te levar de um para o outro, entendeu? É a ponte que vai te levar de 4 fases, é como se fosse uma ponte de 4 degraus, que vai te levar da dosha para a episteme, ou seja, nem dosha nem episteme estão nessa ponte. A ponte é o caminho para você sair de um e ir para o outro, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, por isso que as questões que falam dosha e episteme, a gente descarta, e aí a gente consegue saber a realidade, que é a ironia e maiêutica, beleza? E aí eu trouxe esse meme do Bob Esponja, que é o que? Literalmente ninguém mesmo, e aí o Sócrates, não sei. Porque ele está reconhecendo que ele só sabe que ele nada sabe, ele nunca vai te dar uma verdade absoluta. Se você chegar em Sócrates e falar, isso daqui, isso e aquilo, ele vai falar, eu não sei, me fala você. Me fala o que você acha em relação a isso, porque eu não sei. Se eu te falar a minha opinião, talvez você pegue ela para você. Entendeu? Então, me fala você o que você acha. Vamos trabalhar isso. Beleza? Então, é isso. E agora a gente vai falar sobre Platão. Platão, ele foi o principal discípulo de Sócrates. Platão, o que Platão fez? Sócrates, na realidade, ele não registrou nenhum dos seus diálogos, gente. Se não fosse Platão, ninguém saberia de Sócrates. Então, é muito importante a gente saber da figura de Platão, porque Sócrates foi um cara tão importante na filosofia, eu falei isso para vocês na primeira aula, que ele conseguiu dividir o tempo da filosofia, cara, em pré-socrático, socrático e pós-socrático, sabe? Isso por causa de Sócrates. E por causa de um cara que nem registrou a própria vida. Quem registrou a vida dele foi Platão. Foi o discípulo dele. Gente, Platão, ele escreveu mais de 40 diálogos que Sócrates teve. Entendeu? São muitas obras, mais de 40 obras sobre Sócrates, falando da importância de Sócrates, da genialidade dele nesse sentido. Então, Platão, ele se encarregou de registrar as ideias do mestre dele, que foi Sócrates, né? Como protagonista, tendo o mestre dele como protagonista nas histórias. E aí, ele falava o quê, né, nessas obras? Diálogos sobre a vida, sobre a razão e sobre a verdade. E sobre essa forma de olhar a sociedade com essa questão de sempre estar questionando e buscando a verdade. Entendeu? Mas não uma verdade absoluta, e não uma verdade dos outros, mas a sua verdade. Então, Platão, ele teve essa grande importância. E aí, cara, grande parte das vezes que vocês verem obras, tipo assim, questões falando de Platão, figuras de Platão, ele vai estar apontando para cima. E vocês vão entender nessa aula por que ele está apontando para cima, beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Valdir falou, né, que entendeu. Perfeito, então. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, vocês podem mandar no chat também. Eu ainda estou aprendendo a usar o Zoom. Então, às vezes, demora para eu ter aquele feeling de ver que tem pergunta no chat. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone. Beleza? Deixa eu fechar aqui o chat, então. Então, a gente trouxe para vocês aqui a Academia de Atenas. A Academia de Atenas, ela foi fundada por Platão e era basicamente uma academia onde reunia filósofos
para poderem estar o quê? Filosofando. Então, é basicamente isso, para estarem questionando, para estarem pensando a respeito da vida. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, essa imagem é famosíssima, muito famosa. Aqui a gente tem Platão e Aristóteles, que a gente vai estar falando de Aristóteles na semana que vem. Mas aí é muito importante vocês terem já essa imagem na cabeça de vocês, e o centro dessa imagem é Platão e seu principal discípulo, né, Aristóteles, do lado dele. Platão é esse que está com a mão assim para o alto, com o dedo apontando para cima, e Aristóteles está com a mão assim, ó, para baixo. E aí, na aula que vem, vocês vão entender por que disso, por que eles estão em oposição, e essa imagem extremamente famosa já caiu, cara, cai muito em vestibular, falando não só sobre Platão e sobre Aristóteles, mas falando de como um é discípulo do outro e eles pensam totalmente diferente, beleza? E aí a gente vai discutir essa imagem melhor na próxima aula. Mas vamos guardar, então, Platão como sendo aquele que está apontando para cima, e vocês vão entender agora o porquê. Platão, ele tem uma teoria muito famosa, que a gente chama até de dualismo platônico, que é o que? A teoria das ideias. Teoria das ideias. O que vai dizer essa teoria das ideias? Platão, ele vai falar que existem, na realidade, dois mundos. Existe o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo que a gente está aqui agora. Eu estou dando aula para vocês agora no mundo sensível, entendeu? No mundo material, onde a gente tem os nossos sentidos, onde a gente tem o tato, onde a gente tem o olfato, paladar, onde a gente tem a audição, os nossos sentidos principais, né? A nossa visão. E ele vai falar que o quê? O mundo sensível, ele é guiado pelos nossos sentidos. E esse mundo, ele é o nosso mundo material, é o mundo que a gente está vivendo agora. E ele vai falar que esse mundo é um mundo imperfeito. Nada é perfeito no mundo material. E o mundo inteligível, de acordo com Platão, é o mundo das ideias. É o mundo perfeito, o mundo como ele deveria ser. Geralmente é muito difícil entender essa questão de Platão, mas eu vou conseguir explicar para vocês algo que eu tenho certeza, a partir de algo que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar de amor platônico? Me fala aí no chat. Vocês já ouviram falar de amor platônico? Que eu vou explicar para vocês nessa aula o que significa o amor platônico, vai fazer um boom na cabeça de vocês. Gente, então, por que tem amor platônico, essa palavra, né? Platônico. Platônico vem de Platão. Vocês vão entender agora o porquê desse termo. Já teve gente falando aí no chat, né? Sim e tal, que conhece. Então, vou explicar para vocês. Gente, o amor platônico, Platão vai dizer o seguinte, não é Platão que vai dizer isso, né? Mas quem inventou o termo amor platônico vai falar o quê? O amor platônico é a melhor forma de se amar. É um amor perfeito. Você tá com a pessoa que você ama, vocês gostam de fazer as mesmas coisas, vocês têm a vida perfeita, vocês têm filhos maravilhosos que amam vocês, uma família ideal, vocês têm um cachorro, vocês têm um gato, vocês têm a família do jeito que vocês querem, a casa do jeito que vocês querem, vocês namoram, tem um relacionamento lindo. Só que essa pessoa não sabe que namora com você. Essa é a questão. Quando a gente fala amor platônico, é por isso, porque é um amor que está no mundo inteligível, o amor perfeito, no mundo das ideias, entendeu? Então é daí que vem amor platônico. E aí eu vou falar, o amor platônico é o melhor, porque é um amor perfeito e é um amor inalcançável. Por isso que a gente fala que é amor platônico, quando você gosta de uma pessoa que ela não gosta de você, ou você gosta de uma pessoa que ela não sabe disso. Você ama aquela pessoa no mundo inteligível, no mundo das ideias, entendeu? Você já tem um relacionamento com ela nessa cabeça, uma vida planejada. Só que essa pessoa não sabe por quê? Porque, na realidade, você está no mundo sensível, você está no mundo material, você não está vivendo e você nunca vai viver o que se passa no mundo inteligível. Mesmo que você tenha um relacionamento com essa pessoa, nunca vai ser um relacionamento perfeito. Não existe isso, gente. Não existe isso. Esse é um mundo sensível. É isso que Platão, eu acho que vocês conseguiram entender através disso, como que é esse dualismo platônico. Por isso que ele vai falar, o mundo inteligível é um mundo perfeito. E o mundo sensível, o mundo material, é uma cópia imperfeita desse mundo perfeito, que é o mundo inteligível, entendeu? E aí ele vai falar isso, ó, que eu coloquei até aqui embaixo para vocês. Para Platão, o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Justamente por isso, entendeu?
Aí agora, passando para vocês, né, sobre isso que eu falei para vocês, ele vai falar o quê? Que a gente tem o mundo físico e o mundo metafísico, né? O físico, que é o mundo sensível, e o mundo metafísico, que é o mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo da essência. O mundo, tipo assim, pô, quando eu penso numa cadeira, essa cadeira no mundo inteligível, uma cadeira perfeita, da cor que eu acho, da cor que eu gosto, do material que é confortável, do material que eu gosto, uma cadeira que eu tenho bastante espaço. Isso está no meu mundo inteligível, essa minha cadeira aqui. Não essa, que essa daqui está no mundo sensível, né? Essa cadeira que está na minha cabeça está no mundo inteligível. No mundo sensível, a gente não tem essa cadeira perfeita. Essa cadeira é só um objeto aqui que eu estou dando de exemplo. Mas eu acho que falando do relacionamento, vocês conseguem entender muito melhor, né? Que foi o que eu falei para vocês. Mas eu quis aproveitar essa imagem aqui que tem na internet para poder estar explicando que outros professores acabam usando. Mas eu acho que trazer essa ideia do amor platônico faz vocês entenderem melhor e até ter esse conhecimento, né, do porquê que se chama amor platônico. Mas aí, na realidade, essa cadeira, ela é mutável, ela é imperfeita, ela quebra. Essa daqui já quebrou umas 4 vezes, inclusive. Entende? Então, é totalmente diferente. As coisas do mundo sensível, elas são diferentes do mundo inteligível. Elas são uma cópia imperfeita e nunca serão o que realmente elas deveriam ser, né? Que seria o que é no mundo inteligível, no mundo das ideias. Basicamente isso. E aí, a gente tem um processo chamado de processo de reminiscência. Então, vamos lá. O que Platão vai dizer? O Platão vai dizer que aqui, ó, vocês podem ver que o mundo das ideias, ele significa essência. E a nossa essência não é a nossa alma. Então, Platão, ele vai dizer o seguinte, que a nossa alma, antes da gente nascer, a gente tem uma alma já. E que essa alma, ela está no mundo inteligível. Só que quando a gente nasce, eu acho que dá até para eu ir lendo para vocês esses quadrinhos aqui. Vamos lá. Então, vamos lá pelo primeiro quadrinho. Para Platão, a essência de tudo está no mundo inteligível. E a essência do homem é a alma dele. Se ele diz que a palavra do mundo inteligível é a essência da coisa, e a essência é a coisa perfeita, é a coisa do mundo das ideias no mundo inteligível. E qual é a essência do homem? A sua alma, de acordo com Platão. Então ele vai dizer, se a essência do homem é a alma dele e a essência está no mundo inteligível, a nossa alma está no mundo inteligível, a nossa alma está no mundo das ideias. Então, a gente, de certa forma, já esteve no mundo das ideias. E aí vem para o segundo quadrinho agora. A alma, ela está no mundo inteligível, então. Só que quando a gente nasce, o que acontece? A nossa alma, ela se integra ao nosso corpo. E aí ele vai dizer que a gente passa a fazer parte do mundo sensível quando a gente nasce, a partir desse momento. Beleza? E aí ele vai dizer que o que acontece nesse momento? Quando a nossa alma entra em contato com o nosso corpo, a gente tem uma perda da memória. Ele vai dizer que a gente se esquece como é o mundo inteligível, mas a gente já viveu nele, a gente já participou dele. Ele vai dizer que quando a nossa alma se integra ao nosso corpo, a gente esquece como que é o mundo inteligível. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Nesse momento, a gente teve uma perda da memória. E ele vai falar o quê? Então, ela faz parte do mundo sensível. Agora, a nossa alma, que se integrou ao nosso corpo, teve a perda da memória de como é o mundo inteligível. E agora ela também faz parte do mundo sensível. Também faz parte do mundo material. Então, logo, nós naturalmente estamos no mundo sensível, no mundo material. Só que ele vai falar que tem um processo de reminiscência. Tem um processo de como que a gente pode fazer que é para alcançar esse mundo inteligível. Entendeu? Que está aqui falando. Ó, o que é a reminiscência? Eu quis trazer a palavra para vocês, o termo, porque eu gosto de trazer termo para vocês, porque vai que cai em alguma questão, a gente está preparando vocês para isso. Porque, cara, a pior coisa que tem é vocês saberem, sabe? Você sabe a matéria, você sabe tudo. E aí chega lá na prova, tem um termo que você fala, caraca, esse termo que pode fazer você errar uma questão. Então, sempre que eu ver uma palavra importante, eu vou estar trazendo para vocês, que nem eu trouxe todas até agora, e vocês já viram como que cai em questão, né? Que todas as questões ali que eu mostrei para vocês, quase todas tinham alguma palavra que era importante vocês saberem, algum termo que eu trouxe para vocês. Lembra quando eu falei conhecimento de base ontológica, que vocês ficaram com dúvida, bastante dúvida na semana passada nessa questão, que era extremamente fácil, só que foi considerada uma questão difícil no Enem, porque muita gente errou por conta dessa palavra. Então, eu sempre vou estar trazendo palavras para vocês. Em relação ao processo de reminiscência, o que é a reminiscência? Reminiscência, imagem lembrada do passado.
o que se conserva na memória, lembrança vaga ou incompleta, ou seja, reminiscência é você voltar a ver o que você já viu no passado, você não lembra mais. Então, Platão vai falar que tem um processo de reminiscência, um processo de lembrar, de trazer de volta o que se perdeu na sua memória, ou seja, trazer de volta o mundo inteligível para você, beleza? Que se perdeu. E aí ele vai falar que foi aquilo que eu falei para vocês. A alma do homem, uma frase de Platão. A alma do homem é imortal e imperecível. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte: tudo que está no mundo ideal é imortal, imperecível, é perfeito. E a sua alma está no mundo ideal, no mundo das ideias. E o que está no mundo material é perecível e mortal. Então a gente tem que sempre buscar o mundo das ideias, entendeu? O mundo, esse mundo que eu falei para vocês, que é o mundo inteligível. E como eu passo por esse processo? O que eu faço para eu chegar no processo da reminiscência do mundo ideal? Ele vai falar que é pela dialética, beleza? Então, ele vai falar, a dialética proporciona a desconstrução dos valores do mundo sensível, pelo questionamento, pela sabedoria e pela busca da verdade. Então, vocês podem ver, gente, filosofia, não importa se é antes, depois de Cristo, filosofia é a busca pela sabedoria. É esse o significado da palavra. Então, quando a gente estiver falando dos filósofos, cada um vai ter o seu próprio pensamento, os pensamentos diferentes, cada um. Tipo assim, Platão não tem o mesmo pensamento que Sócrates, que não tem o mesmo pensamento de Aristóteles, que não tem o mesmo pensamento de Parménides, o pré-socrático, e por aí vai, que eu vou falar de outros mais para frente com vocês também. Mas uma coisa eles têm em comum, eles estão buscando o conhecimento. Então, o que é esse processo da reminiscência? Para ele, a busca pelo conhecimento, se desconstruir das amarras do mundo sensível, do mundo material, através da dialética, do processo da dialética que a gente já viu em Sócrates. Então, foi aí que Platão aprendeu sobre a dialética. Foi com Sócrates, entendeu? E aí ele vai falar o quê? O corpo é finito, eu até já falei isso para vocês, né? O corpo é finito e imortal, e a alma é infinita e imortal. Ou seja, a alma ela está no mundo inteligível, no mundo das ideias. E aí ele vai falar também que a nossa alma não é só assim também, calma aí. Não é só que a nossa alma está no mundo inteligível, ok. A alma como algo abstrato. Ele vai falar que a nossa alma ela tem 3 divisões. Vou falar sobre isso com vocês agora. A nossa alma ela tem 3 divisões e a gente tem que ter guardado na nossa cabeça como se fosse uma pirâmide. E a gente sempre tem que estar buscando o topo dessa pirâmide. Beleza? Ela vai falar que tem 3 bases. Vamos lá, 3 partes, no caso, desculpa. Uma é a base, né? Que é a parte apetitiva, né? A base da pirâmide, a parte mais abaixo da pirâmide é a nossa alma apetitiva. O que é a alma apetitiva? É a alma, eu acho que pelo nome vocês já conseguem perceber, né? A apetitiva é a alma, a parte da sua alma que é responsável pela sua sobrevivência. A parte apetitiva é, por exemplo, eu estou com fome. Você vai ficar parado? Você está com fome? É essa parte da sua alma que vai fazer você, hoje em dia, ir até a geladeira. Mas essa é a parte da alma que no passado fazia as pessoas ir à caça. Entendeu? Por exemplo, a parte apetitiva é a que vai lutar pela sua sobrevivência. É a parte mais primitiva da sua alma, que está ali ligada aos seus instintos que são necessários para a sua sobrevivência. Beleza? A parte irascível, o que é essa parte da nossa alma? É a parte ligada aos sentimentos. É irracional essa parte ainda, essas duas são irracionais. Vocês viram, né, que as duas são irracionais. A irascível, ela basicamente é isso. É os seus sentimentos, é a parte da sua alma que te possibilita sentir ódio, sentir amor, sentir tristeza, sentir raiva, entendeu? Chorar, sofrer, amar. Essa é a parte da sua alma que te possibilita ficar bobão quando você está apaixonado, sabe? Cara, a gente fica tão otário quando a gente está apaixonado, faz cada coisa. Essa é a parte da sua alma. Você está com a parte irascível ali da sua alma à tona, no 220, entendeu? Então, é a parte que te guia, da sua alma, que te guia de acordo com as suas emoções, de acordo com os seus sentimentos. É uma parte racional, é aquela parte da sua alma que vai fazer, muitas vezes, sair da sua boca o que você não queria quando você está com raiva, entendeu? Ou algo do tipo. Basicamente isso. E a parte racional da sua alma já é a parte mais próxima do mundo inteligível, que é o que vai falar aqui. Porém, apesar da alma ser dividida em 3 partes, essa frase que eu coloquei embaixo para vocês, apesar disso, apenas as pessoas que buscam o mundo inteligível alcançam a racional.
Beleza? Então, tipo assim, é muito difícil a gente se libertar dessa parte apetitiva, dessa parte irascível, a gente se libertar de se mover pelos nossos instintos, pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração, sem pensar em ser guiado pelo cérebro, pela nossa razão. E ele vai falar que só vai alcançar o mundo inteligível quem alcançar a parte racional. E só vai alcançar a parte racional quem alcançar o mundo inteligível. Entendeu? E a racional é quando você tem um conhecimento pleno, você tem um controle pleno sobre você, entende? De acordo com a lógica, com pensar no que é certo, no que é errado para você, de você estar fazendo o que é melhor para sua vida, e não se deixar ser guiado pelos seus sentimentos, pela raiva, pela fúria, pela tristeza, pela melancolia, pela alegria, pelo amor. Entendeu? Pela sua paixão ou algo do tipo. E pela apetitiva, você não se deixar ser guiado simplesmente pelos seus instintos. Por exemplo, você pode estar com sede, vamos falar no passado, você pode estar com sede, morrendo de sede, a sua parte, sua alma apetitiva vai te fazer ir até esse lago. A sua parte racional pode pensar, será que nesse lago não tem um jacaré? Será que o caminho até esse lago não é perigoso? Será que não é melhor ficar com sede e eu sei que tem um lugar mais seguro que é mais longe? Ou algo do tipo. Então, por isso que é muito perigoso quando a gente é guiado unicamente pelos nossos instintos. Eu, Bia, particularmente, não acho também que seja assim, né, na vida, que a gente tenha que se basear unicamente pela razão, até porque a vida é isso, gente. E se relacionar com outras pessoas envolve ter emoções, e eu acho que é isso que traz alegria para a nossa vida, né? A alegria, inclusive, é um sentimento que a gente tem, e isso faz parte da nossa alma irracível, entendeu? É isso que nos torna humano, né? Exatamente, exatamente. Gente, algo muito importante que eu venho trazer para vocês, que é um objeto de reflexão platônica, assim, surreal, é o mito da caverna. Vocês já ouviram falar sobre o mito da caverna? Não, demais. Já, né? Cara, o mito da caverna, o que que significa? É uma história, que eu vou contar aqui para vocês uma história. O que que é? Imagina que tem alguns homens que eles vivem numa caverna. E eles vivem acorrentados nessa caverna, eles nunca saíram dessa caverna antes. Tudo que eles olham, eles só conseguem olhar uma parede. E aí vocês imaginem, tipo assim, o que que é você passar uma vida inteira só olhando para uma parede? Para você, a vida é aquela parede, certo? E aí tudo que se passa nessa parede, para você, é o que a vida é. E aí, nessa caverna, não é unicamente uma caverna. Você deve estar pensando, pô, cavernas são escuras, né? E aí, o que acontece? Atrás desses homens, como mostra essa imagem, tem uma tocha, tem um fogo aceso. E aí, o fogo atrás da pessoa, projetado na parede, tudo que se passa fora da caverna, ou qualquer coisa que passar, seja alguma estátua que tenha, como por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, pessoas, né, atrás segurando essas estátuas, eles vão ver o reflexo na parede e eles vão tomar aquilo como a realidade, porque eles viveram a vida inteira só olhando isso. Entendeu? Só olhando aquilo. E aí um desses homens vai falar, cara, não é possível. Não é possível que a vida seja só isso. Não é possível que a vida seja só o que se passa nessa parede, sabe? E ele vai falar, eu vou me libertar daqui. Eu vou sair daqui. Esse homem sai. Ele se desamarra, ele sai da caverna e ele fala, caraca, o mundo é muito mais do que aquilo, sabe? O mundo é muito mais do que aquilo. E aí ele vai voltar para a caverna porque ele fala, cara, eu não posso viver isso sozinho, eu tenho que libertar os meus outros companheiros. E quando ele volta, aí que vem a grande reflexão do mito da caverna que a gente tem que levar para a nossa vida. Quando ele volta para a caverna, ele vai ser zombado por todos que lá estavam. Ele vai ser taxado como mentiroso e vão falar, cara, você está inventando. Eu não vou sair daqui. A segurança é aqui, a vida é aqui, você está inventando, você está maluco, você está surtando. Então, olha como que é difícil. Essa questão a gente tem que refletir a partir disso o quê? Como é difícil, às vezes, a gente querer abrir os olhos de pessoas que estão aprisionadas em verdades absolutas. Como é difícil a gente tentar fazer as pessoas enxergarem, muitas vezes, um outro ponto de vista, sendo que para ela já tem uma verdade. E, às vezes, essa verdade é tão errada, essa verdade que ela tem para ela, mas você mesmo tentando, mesmo tendo provas, tendo formas de mostrar, essa pessoa se nega a abrir os olhos. Então, o mito da caverna, ele mostra isso. Ele mostra esse aprisionamento, que às vezes a gente pode ficar, tipo assim, traz de uma forma lúdica e tal, mas olha como isso se tá na nossa realidade hoje em dia, gente. Quantas pessoas não estão aprisionadas, olhando para uma coisa como uma verdade absoluta, e sendo que não é, claramente não é.
entendeu? Não, ela simplesmente não consegue se desfazer dessas verdades, não consegue se desfazer disso. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado ao tentar abrir os olhos das outras pessoas, porque às vezes a pessoa não quer abrir esses olhos. Às vezes a pessoa não quer. Então, vamos falar o que significa cada uma dessas partes dessa história? Então, vamos lá. A gente tem... O que acontece? A gente tem esses homens que estão aprisionados, que é o quê? A sociedade. Representa a sociedade. E essas imagens que elas são projetadas na parede, elas são o senso comum. Então, a gente tem que pensar sempre em fugir do senso comum e ir atrás da nossa própria verdade, certo? Porque o senso comum nada mais é do que uma projeção por certas pessoas, certo? Que a gente tem aqui os responsáveis por formar essas ideias, beleza? Essas ideias pré-fabricadas, que aí elas vão para a sociedade formando o senso comum. E aí a sociedade, se toma isso como verdade, vai ficar amarrado nisso a vida inteira. O que a gente tem que fazer? O que o filósofo fez? Que, no caso, Platão ele diz que é o filósofo, esse cara que saiu para tentar ver a realidade e viu realmente, teve a verdade própria, ele é considerado filósofo dessa história. E aí ele foi atrás do quê? O que ele conseguiu? Conhecimento e, acima de tudo, liberdade. Liberdade. Conhecimento é liberdade. Então, quando a gente fala do mito da caverna, a gente está falando de muitas coisas. Leva a gente a refletir isso, essa questão de como a gente fica aprisionado e no senso comum e não vai atrás da verdade. E mostra também como ele só se libertou quando ele buscou conhecimento. Quando ele se libertou desse senso comum, quando ele falou, cara, eu preciso questionar. Entendeu? Quando ele questionou o senso comum, ele falou, eu vou levantar daqui, que essa daqui não é a vida. Ele conseguiu o conhecimento, e o conhecimento proporcionou liberdade para ele. Então, esse é o mito da caverna, basicamente. E aí, uma coisa que eu queria falar para vocês tipo assim, eu acho que para vocês entenderem o mito da caverna, cara, tem vários filmes que se baseavam no mito da caverna, inclusive. Vocês já viram O Quarto de Jack, por exemplo? Vocês já viram? Vou ver aqui se alguém falou alguma coisa no chat. Não. Não, eu não vou dar spoiler, mas é um filme basicamente onde uma criança nasceu em um quarto e ela ficou a vida toda dela nesse quarto. Então ela achava que o mundo todo era aquele quarto, ela achava que o mundo era aquilo, que só existia ela e a mãe dela no mundo, porque ela era essa criança, né? E a mãe, o Jack no caso, né? E a mãe dele vivendo nesse quarto a vida inteira. Então, Jack, ele nasceu nesse quarto. Então, ele achava que o mundo era aquele quarto. Não existia nada além. O quarto dele não tinha janelas, não tinha como ele poder sair. Só tinha, eu acho que uma porta, só que era trancada, algo assim. Mas ele não conseguia ver a luz do sol, por exemplo. No filme mostra que, tipo assim, quando vai escurecendo, eles têm que usar fogo, porque não entra a luz do sol, ele não sabe nem tipo, o que é o sol, entendeu? E aí, para vocês terem noção, a pessoa fica tão aprisionada que ele tinha televisão no quarto dele, ele achava que a televisão era uma caixa mágica. Ele não sabia que eram pessoas de verdade. Eles achavam que era, por exemplo, que nem a gente vê um desenho, sabe? Ele achava que era um cubo mágico. Uau, meu Deus, essas coisas não existem. Ele achava isso, entende? E aí depois ele sai do quarto e tal, e aí eu não vou dar spoiler, mas eu acho que é uma boa vocês verem e tem uma crítica muito grande por trás e tudo mais. Mas dá para entender muito bem essa questão do mito da caverna, como que é algo que, tipo assim, às vezes a gente falando essa história, parece que é algo, tipo assim, surreal, né? Uma história fictícia, mas é algo tão próximo da nossa realidade, sabe? A gente tem que trazer sempre esse questionamento para nossa vida. O show de Truman também, de certa forma... Pode falar. O show de Truman, que eu ia falar, de certa forma, pega nisso, né? Que é uma realidade toda fabricada para ele. Você já viu, né? Eu nunca vi, nunca Ah, vi. tá. Então Sério. esquece. Mas eu vou pesquisar Mas é também muito agora que eu bom tô com o Jim curiosa. Carrey. Eu vou ver. Bem, mas é isso, basicamente. E aí eu trouxe essa questão também, que é o que? A caverna moderna. Que é o que? A gente ficar vendo, por exemplo, no caso, né, essa charge fala da televisão. A gente só vê o que está na televisão e não vê realmente a nossa realidade ao nosso redor.
porque são ideias pré-fabricadas. As notícias, elas são passadas da forma que elas que querem passar. Alguém está passando a notícia, né? Então a gente tem que sempre ver. É claro que tem notícias importantíssimas. Eu acho importantíssimo a gente estar acompanhando o noticiário, estar acompanhando o que se passa no mundo além da nossa percepção. Eu conseguia olhar além de vassouras é através das redes sociais, é através disso. Só que a gente tem que parar para questionar as coisas. Por exemplo, se você ficar ali, é uma caverna moderna, por exemplo, essas correntes de WhatsApp que a gente recebe falando sobre coisas assim bizarras, que as pessoas, na realidade, a gente fala, cara, como que a pessoa não vê que isso é fake, que é uma fake news, por exemplo? Porque a pessoa se encontra numa caverna moderna. Entendeu? Ela toma aquilo como verdade para a vida dela. E é muito difícil a gente tentar fazer a pessoa mudar a percepção dela de vida. Muito difícil a gente tentar mostrar para a pessoa que aquilo é uma mentira, porque ela já fabricou na cabeça dela que isso é uma verdade. Entende? E aí, vamos falar, a gente já está acabando já, vamos falar agora sobre a política para Platão, né? Para ele, o que é a política? Para ele, ele criticava, assim como Sócrates, a democracia ateniense, né? Assim como o mestre dele, e ele falava que os filósofos, porém, ele não só criticava, ele falava também que para ele quem tinha que comandar a política eram os filósofos, porque ele vai falar, os filósofos, eles possuem a sabedoria, possuem a razão, então eles são os mais próximos do mundo inteligível. Então, quanto mais próximo do mundo inteligível, mais essa pessoa está apta para estar governando. Essa é a opinião de Platão em relação à política, eu queria trazer ela para vocês. E aí, bora praticar, fazer uns exercícios para a gente poder estar finalizando, beleza? Vamos lá, então. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial na doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? A gente já debateu bastante. Para não passar muito da hora, porque na realidade, eu sei que agora o horário é de tirar dúvidas, né, de redação e tal, mas vocês já devem estar bem cansados também, né? Eu acho que tem questões que a gente consegue fazer sem ler o texto, até porque a gente teve uma aula agora sobre isso, e eu acho que é legal a gente estar praticando isso, entendeu? Vocês guardarem o conhecimento para, pela questão norteadora, vocês verem se vocês conseguem responder ou não. Então, vamos lá. Está falando de Platão, né? O texto faz referência à relação entre razão e sensação. Então, vamos tentar ver como que é essa relação para Platão? Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C, atendo-se à posição de Parmênides, de que a razão e sensação são inseparáveis. D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Eu acho que esse texto deve estar falando de Parmênides, então, né? Já que trouxe Parmênides aqui para a gente. Vamos ver, então, né? Vamos ler. Deixa eu ver. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de... Aí, assim que a gente vê se tem necessidade de ler ou não o texto, entendeu? Então, vamos lá. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Ou seja, a forma de conhecer é através da razão e não da sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro, ou seja, o racional, em detrimento do segundo, ou seja, em detrimento do material, do mundo sensível. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formam-se em sua mente. Então, vamos tentar responder. Me fala aí qual que vocês acham que é a resposta diante disso. Podem estar falando no chat. Teve gente que já respondeu, né? Então, já vou pular aqui. E acertaram. É isso aí, é a D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E agora, essa imagem que eu falei para vocês que é extremamente famosa, né? No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a suspensão do juízo como reveladora da verdade, B, realidade inteligível por meio do método dialético, C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus, D, essência das coisas sensíveis no intelecto divino, e ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Me fala aí qual que é a resposta para vocês.
Não sei se estão ouvindo a música aqui de fundo. O pessoal já tá sextando aqui, os vizinhos. Ó, bastante gente tá respondendo. Beleza. Vamos ver? Vocês acertaram, gente. Exatamente isso. Realidade inteligível por meio do método dialético. Certíssimo. Agora vamos fazer mais questões. Platão é bem importante, né? No livro 7 da República, Platão apresenta o célebre mito ou alegoria da caverna, né? Pode-se afirmar que com esse mito ele pretendia esclarecer algumas questões sobre a importância da educação dos filósofos que viriam a ser no futuro os governantes da cidade justa. B, mostrar que os cidadãos são geralmente injustos com aqueles que querem ser justos. C, demonstrar que a democracia não é um bom sistema de governo. D, provar a imortalidade da alma humana. Me fala o que vocês acham dessa. A gente nem falou do livro, não falou da obra especificamente, mas já dá para a gente estar respondendo. Teve respostas diferentes aqui, né? Então, vamos falar já dessa. Vamos falar agora, então, dessa daqui, que a gente está fazendo uma questão, essa outra questão que eu trouxe para vocês, que vai retratar um sofista, que se chama Trasímaco, beleza? Então, vamos lá. Trasímaco estava impaciente, porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e era algo importante. Para os sofistas não era importante a sofista, não era importante a justiça. O que era importante era alcançar os seus objetivos, né? Alcançar o poder. E fazer com o poder, né? Usar o poder como um instrumento para alcançar as suas reais intenções, né? Então, Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. Ou seja, olha como a gente já vê nisso. Será que para mim o que é certo e errado é porque eu realmente acho que é certo e errado ou é porque eu aprendi isso na sociedade? A sociedade me falou que isso é certo e isso é errado. No entanto, essas regras, né, para Trasímaco, não passavam de invenções humanas. Então, vamos ler agora o enunciado, né? O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Então, a gente tem que estar pensando, a gente está falando do sofista, entendeu? A gente tem que estar muito atento ao enunciado. A gente está falando o que o sofista acha, não o que Platão acha. Então, pode, se você ler rápido, na hora que está nervoso com a prova, ou você quer só bater o olho, você pode errar. Você vê a República de Platão e já pensa, qual que é o pensamento de Platão aqui? A gente está querendo saber do quê? A gente está querendo saber da opinião do sofista Trasímaco, beleza? Então, vamos lá. Para o sofista, qual que é a correlação entre justiça e ética? Ela é resultado de quê? A. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. B. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. C. Mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas. D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. E sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Me fala o que vocês acham dessa questão. Uma questão mais dificinha, né? Tipo assim, várias palavras difíceis, assim. Num contexto de português mesmo, nem são os termos, né? Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Vamos ver. Você acertou, hein? Você acertou, parabéns. Ó, vamos lá. A primeira questão: esclarecer algumas questões sobre a importância da educação dos filósofos. Gente, lembra que eu falei para vocês que para Platão os filósofos eles tinham que ser, realmente tinham que liderar a cidade de Atenas, tinham que liderar para tornar a cidade o quê? A cidade justa. Lembra que ele falou isso, que eu falei isso para vocês? Certíssimo A. E D, tá certo também, como você mesmo falou, né? Tá certíssimo. Convenções sociais resultantes de interesses. É movido pelos interesses, de acordo com o sofista, realmente essa questão de saber o que é justo, o que é ético, é de acordo com o que a sociedade fala, e a sociedade vai falar de acordo com seus interesses, obviamente. Entendeu? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer a vocês. Vou encerrar aqui agora a gravação, mas queria saber se vocês têm alguma dúvida também. Vocês têm? Não, eu achei muito bem explicado. Tá bom, então. Muito obrigada, viu?
Então é isso, gente. Muito obrigada.